O Universo Autoconsciente. Amit Goswami, capítulo 13. O Eu da Consciência. Vale a pena repetir a conclusão do capítulo precedente, porquanto ela fornece base para compreendermos nossa posição no universo. Embora o self de nossa autorreferência seja consequência de uma hierarquia entrelaçada, a consciência que possuímos é a do ser que está além da divisão sujeito-objeto. Não há no universo outra fonte de consciência. O self da autorreferência e a consciência da consciência original, juntos, constituem o que denominamos de autoconsciência. Em certo sentido, estamos redescobrindo uma verdade antiga. É realmente maravilhoso que a humanidade tenha sempre reconhecido tacitamente que a autoconsciência resulta de uma hierarquia entrelaçada. Esse conhecimento inerente a numerosas culturas surgiu em diferentes locais e épocas na imagem arquetípica da serpente que morde a própria cauda. É a aparência do mundo da manifestação que nos leva à experiência de um self, ou sujeito, separado dos objetos aparentes. Isto é, sujeito e objeto manifestam-se simultaneamente no colapso inicial do estado quântico do cérebro-mente. Eu, ou, como disse intuitivamente o poeta John Keats, observe o mundo, se quiser, como um vale para a criação da alma. Sem o mundo imanente da manifestação, não haveria nem alma, nem um self que vivencia a si mesmo como separado dos objetos que percebe. Por questão de conveniência, um novo termo pode ser introduzido para descrever essa situação. Antes do colapso, o sujeito não se diferencia dos arquétipos dos objetos da experiência, físicos ou mentais. O colapso produz a divisão sujeito-objeto, o que leva à percepção primária do estado de si mesmo que chamaremos de self quântico. Claro, poderíamos também dizer que a percepção do self quântico ocasiona o colapso. Lembre-se do círculo vicioso inerente à autorreferência. A consciência identifica-se com a autorreferência emergente do seu self quântico, no qual a unidade do sujeito ainda persiste. A pergunta seguinte é: de que maneira surge nosso denominado self separado, nosso ponto de referência único para a experiência, o ego individual? A emergência do ego. Não podemos escapar do fato de que o mundo que conhecemos é construído a fim de destarte de maneira tal a ser capaz disso, ver a si mesmo, diz o matemático de Spencer Brown. Mas para que isso aconteça, evidentemente, ele tem que se dividir pelo menos em um estado que vê e em pelo menos outro estado que é visto. Os mecanismos dessa divisão sujeito-objeto são as ilusões estranhas da hierarquia entrelaçada e da identidade do self com o centro de nossas experiências passadas, que chamamos de ego. De que modo surge essa identidade do ego? Dissemos acima que o cérebro-mente é um sistema dual quântico, mecanismo de medição. Como tal, é único, é o local onde acontece a autorreferência de todo o universo. O universo é autoconsciente através de nós. Em nós, o universo divide-se em dois, em sujeito e objeto. Após a observação feita pelo cérebro-mente, a consciência produz o colapso da função da onda quântica e põe fim à cadeia de von Neumann. Eliminamos a cadeia ao reconhecer que a consciência produz o colapso da função de onda, quando atua autorreferencialmente e não dualisticamente.
De que maneira um sistema autorreferencial difere de uma simples combinação de objetos quânticos e mecanismos de medição? A resposta é de importância crucial. O mecanismo de medição do cérebro, tal como todos os demais do mesmo tipo, cria uma memória de cada colapso, isto é, todas as experiências que temos como reação a um dado estímulo. Além disso, contudo, se o mesmo ou um estímulo semelhante é representado, o registro clássico do cérebro reproduz a velha memória. Esta reprodução torna-se um estímulo secundário para o sistema quântico, que responde em seguida. O sistema clássico mede a nova resposta e assim continua. Essa interação repetida de medições ocasiona uma mudança fundamental no sistema quântico do cérebro-mente, e ele perde seu caráter regenerativo. Toda reação previamente experimentada, aprendida, reforça a probabilidade de que volte a ocorrer a mesma resposta. A consequência é a seguinte: no caso de um estímulo novo, ainda não aprendido, o comportamento do sistema quântico cérebro-mente é igual ao de qualquer outro sistema quântico. Ao ser aprendido um estímulo, contudo, aumenta a probabilidade de que, após a conclusão da medição, o estado quântico mecânico do sistema dual corresponda a um estado anterior de memória. Em outras palavras, o aprendizado ou experiência anterior predispõe o cérebro-mente. Essa explicação é, claro, uma análise teórica no contexto do atual modelo cérebro-mente de condicionamento behaviorista simples. Antes que a resposta a um dado estímulo se torne condicionada, antes que a experimentarmos pela enésima vez o conjunto de probabilidades, antes que a resposta a um dado estímulo se torne condicionada, antes de a experimentarmos pela enésima vez o conjunto de probabilidades entre as quais a consciência escolhe nossa resposta, abrange os estados mentais comuns a todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos. Com o aprendizado, as respostas condicionadas começam gradualmente a ganhar mais peso sobre as outras. Este é o processo de desenvolvimento do comportamento condicional aprendido da mente do indivíduo. Uma vez aprendida uma tarefa, em todas as situações que a envolvam, estará presente em quase 100% a probabilidade de que uma memória correspondente desencadeie uma resposta condicionada. Nesse limite, o comportamento do sistema dual quântico-mecanismo de medição torna-se virtualmente clássico. Aqui vemos o análogo cérebro-mente do princípio de correspondência de Bohr. No limite de uma nova experiência, a resposta do cérebro-mente é criativa. Com o aprendizado, a probabilidade de uma resposta condicionada é crescentemente aumentada, até no limite de uma experiência infinitamente repetida, que a resposta seja totalmente condicionada, como postula o behaviorismo. Este fato é importante porque o condicionamento clássico, da maneira formulada pelo behaviorismo, é recuperada como um caso especial no quadro quântico mais geral. Muito cedo no desenvolvimento físico do indivíduo, numerosos programas aprendidos se acumulam e dominam o comportamento do cérebro-mente, a despeito do fato de que respostas quânticas são condicionadas, estão disponíveis para novas experiências criativas, especialmente como resposta a estímulos não aprendidos ainda. Mas, se a potência criativa do componente quântico deixa de ser usada, a hierarquia entrelaçada nos componentes interatuantes do cérebro-mente torna-se, na verdade, uma hierarquia simples de programas aprendidos clássicos. Os programas mentais reagem entre si em uma hierarquia bem definida.
Nesse estágio, a incerteza criativa sobre quem é que escolhe em uma experiência consciente é eliminada. Começamos a assumir um self, ego, separado, individual, que escolhe e que tem livre-arbítrio. Para ampliar a explicação desse conceito, suponhamos que um estímulo aprendido chega ao cérebro-mente. Em resposta, o sistema quântico e seu mecanismo clássico de medição expandem-se como superposições coerentes, mas não fortemente ponderados em favor da resposta aprendida. As memórias do computador clássico respondem também com programas aprendidos, associados a um dado estímulo. Após o evento do colapso associado à experiência primária, ocorre uma série de processos de colapsos secundários. O sistema quântico desenvolve-se em estados relativamente inequívocos, em resposta aos programas clássicos aprendidos, e cada um deles é amplificado e sofre colapso. Esta série de processos resulta em experiências secundárias, que apresentam um aspecto característico, tal como a atividade motora habitual, pensamentos, por exemplo, eu fiz isto, e assim por diante. Os programas aprendidos, que contribuem para os eventos secundários, são ainda partes de uma hierarquia entrelaçada, uma vez que, seguindo-os, deparamos com um rompimento em uma cadeia causal que corresponde ao papel do sistema quântico e a seu colapso, produzidos por consciência não local. Essa descontinuidade, no entanto, é obscurecida e interpretada como um ato de livre-arbítrio de um pseudo-self, e é acompanhado por uma falsa identificação do sujeito não local, com um self individual limitado, associado aos programas aprendidos. É a isso que chamamos de ego. Evidentemente, o ego é nosso self clássico. Para sermos exatos, nossa consciência é, em última análise, unitiva e se encontra no nível transcendente, que agora reconhecemos como nível inviolado. Com início no espaço-tempo físico, do ponto de vista dos programas clássicos de nosso cérebro-mente, contudo, tornamo-nos possuídos pela identidade individual, o ego, a partir de dentro, pouco podendo fazer para descobrir a natureza hierárquica entrelaçada de nosso sistema. Alegamos possuir livre-arbítrio e com isso disfarçamos nossa assumida limitação. A limitação decorre do fato de aceitarmos o ponto de vista dos programas aprendidos, que atuam causalmente uns sobre os outros. Em nossa ignorância, identificamos-nos como uma versão limitada do sujeito cósmico e concluímos: eu sou este corpo-mente. Como o vivenciador real, a consciência não local, eu opero a partir de fora do sistema, transcendendo meu cérebro-mente, localizado no espaço-tempo, por trás do véu da hierarquia entrelaçada dos sistemas do meu cérebro-mente. Minha separatividade, meu ego, emerge apenas como instrumento aparente do livre-arbítrio desse eu cósmico, obscurecendo a descontinuidade no espaço-tempo, representada pelo colapso do estado quântico cérebro-mente. A citação abaixo de um poema de Wallace Stevens é relevante para a questão de nossa separatividade. Eles disseram: você tem um violão azul e não toca as coisas como elas são. Ao que o homem respondeu: as coisas conhecidas são mudadas no violão azul. As coisas como elas são, tal como a consciência cósmica pura, una, tornam-se manifestas como o ego individualizado separado. São mudadas pelo violão azul da hierarquia simples dos programas aprendidos do cérebro-mente individual. O self separado, contudo, é apenas uma identidade secundária para a consciência. Portanto, a potência não local, criativa,
da consciência e a versatilidade da mente quântica jamais desaparecem por completo. Elas permanecem presentes na modalidade quântica primária do Self. Selves clássicos e quânticos. O psicólogo Fred Atteniev define o ego da seguinte maneira: informações armazenadas sobre estados passados de consciência podem ser convocados de volta à consciência. Dessa maneira, torna-se possível a consciência ver seu próprio reflexo no espelho da memória, embora sempre violentando um pouco a metáfora com uma defasagem temporal. É nesses termos, acho, que o ego deve ser definido. Notem especialmente a defasagem temporal mencionada por Atteniev. Ela e o tempo de reação entre o colapso de um evento no espaço-tempo, o início da modalidade quântica e o modo clássico secundário verbalmente comunicado, ou experiência do ego baseada em introspecção. Há prova robusta em apoio ao conceito de tal introspecção. O neurofisiologista Benjamin Libet, o neurocirurgião Bertrand Feinstein e seus colaboradores descobriram o intrigante fenômeno no tempo de introspecção em pacientes submetidos à cirurgia cerebral no Mount Zion Hospital, em São Francisco. Pacientes de cirurgia cerebral podem permanecer despertos durante a operação porque não há dor nesse caso. Libet e Feinstein mediram o tempo necessário para que um estímulo de toque na pele do paciente viajasse como atividade elétrica orientada ao longo de uma trilha neuronal para chegar ao cérebro. O tempo era de cerca de 1 para 100 segundos. 1 de 100 segundos. Descobriram eles que o paciente não comunicava verbalmente que estava conscientemente perceptivo ao estímulo até perto de meio segundo depois. Em contraste, a resposta behaviorista de tais sujeitos, tais como apertar um botão e dizer a palavra já, levava apenas 1 de 10 segundos a 2 de 10 segundos. O experimento de Libet confirma o conceito de que o ego self clássico normal surge de processo de percepção secundária de uma experiência consciente. O quase meio segundo entre a resposta comportamental e a comunicação verbal é o tempo consumido no processamento da percepção secundária. O tipo de tempo de reação subjetivo necessário ao tipo de introspecção eu sou isto. Nossa preocupação com o processo secundário, indicado pela defasagem temporal, torna difícil tornarmos perceptivos de nosso self quântico e experienciar os estados mentais puros, acessíveis no nível quântico de nossa operação. Numerosas práticas de meditação têm o propósito de eliminar a defasagem temporal e colocar-nos diretamente em contato com esses estados mentais puros em sua quididade. Tataha, em sânscrito. A prova, ainda que provisória, demonstra que a meditação reduz a defasagem temporal entre os processos primário e secundário. A prova circunstancial demonstra também que as experiências de pico ocorrem quando uma defasagem temporal é reduzida. George Leonard menciona experiências desse tipo em atletas. Quando um jogador de beisebol faz uma pegada notável, a exaltação quase não seja resultado do sucesso, como se põe geralmente, mas de um tempo de reação reduzido, o que lhe torna fácil fazer a pegada, que lhe permite um vislumbre do seu self quântico. A pegada notável e a exaltação ocorrem simultaneamente, cada um, na verdade, produzindo o outro. Os dados de Maslow sobre experiências de pico, experiências transcendentais diretas do self, como enraizadas da unidade e harmonia de um ser cósmico,
como, por exemplo, a experiência criativa Aha. Podem ser também explicados em termos de tempo de reação reduzidos do self quântico do experimentador. A defasagem temporal da introspecção secundária permite que nossa experiência do ego, da consciência, dê a impressão de ser contínua. Nosso denominado fluxo de consciência é resultado de uma conversa introspectiva que ocorre espontaneamente em nós. Que preço a pagar pela acumulação da experiência? A consciência divide-se em sujeito-objeto através de um colapso da função de onda quântica do cérebro-mente. O colapso é um evento de descontinuidade no espaço e no tempo, mas experimentamos assimetricamente a divisão sujeito-objeto na modalidade contínua, clássica do ego. Dificilmente percebemos o imediatismo da experiência disponível no modo quântico, o que T.S. Eliot reconheceu como ponto imóvel, mencionado no excerto seguinte de um de seus poemas. Nem para, no ponto imóvel, aí está a dança, mas não parada nem em movimento, e não chame de imobilidade o local onde passado e futuro se encontram. Se não houvesse o ponto imóvel, não haveria dança, e só há a dança. Maya está agora explicada. O mundo imanente não é Maya, nem mesmo o ego o é. A verdadeira Maya é a separatividade. Sentirmos-nos e pensarmos que somos realmente separados do todo, eis a ilusão. Chegamos ao objetivo final do funcionalismo quântico, encontrar uma explicação de nosso self separado. Com seus programas aprendidos clássicos, formando uma aparente hierarquia simples, a consciência adquire ego, a qualidade do eu sou isto, que é identificada com os programas aprendidos e as experiências individuais de um cérebro-mente particular. Esse self separado tem aspectos de um fenômeno emergente. Como desconfiava Sperry, ele emerge da interação introspectiva de nossos programas aprendidos, que resulta em nossa experiência do mundo. Mas há um senão. O self separado não tem livre-arbítrio. A parte o do self quântico e, em última análise, o da consciência unitiva. Tenho esperança de que o leitor compreenda agora a essência do funcionalismo quântico, enquanto que as teorias convencionais do cérebro-mente evitam o conceito de consciência, como sendo um embaraço. O funcionalismo quântico começa com ela. Ainda assim, recupera a descrição behaviorista das ações do cérebro-mente, como no caso limitador, e concorda mesmo com os materialistas, em que o livre-arbítrio do ego é um engodo. A nova teoria é muito mais versátil, como ajuda para a compreensão do cérebro-mente. Contudo, porque reconhece também a modalidade quântica do self. Os psicólogos materialistas só acreditam no ego, se é que chegam a acreditar em alguma coisa. Muitos deles diriam que não há nenhum self quântico. Imaginemos, contudo, que houvesse uma poção capaz de produzir a amputação do self quântico. Como seria a vida? A parábola seguinte explora essa questão. O amor de uma mulher que acreditava na mecânica clássica. Uma parábola. Era uma vez uma mulher que acreditava na mecânica e na lógica clássica. A conversa de muitos de seus amigos e ocasionalmente até do marido sobre filosofia idealista, misticismos e coisas assim, deixavam-na embaraçada e constrangida. Em seus relacionamentos com pessoas, não conseguia entender o que elas queriam. Sempre tratou bem os pais, mas eles queriam que ela compartilhasse a si mesma com ele. E ela não sabia o que eles queriam dizer com isso. Ela gostava de sexo com o marido,
mas ele falava demais sobre confiança e amor, que eram simplesmente palavras. Qual a utilidade de palavras como essas? Às vezes, acordada depois de ter feito amor com o homem que era seu marido, sentia-se inundada por sentimentos de ternura emocional. Imaginava que esses sentimentos eram do mesmo tipo que faziam seus pais olharem-na, às vezes, em um silêncio nevoado de lágrimas. E ela odiava o sentimentalismo de tudo isso. Não podia compreender porque alguns amigos procuravam significado em suas vidas. Alguns deles falavam incessantemente em amor e em estética. E ela era obrigada a controlar o riso, com medo de ofendê-los, pois tinha certeza de que eles estavam sendo ingênuos. Não havia pensava amor algum fora do sexo. Não havia pensava amor algum fora do sexo. Ainda assim, quando fitava distraído o oceano, sentia-se dissolver em um sentimento de unidade com a vastidão das águas. Nessas ocasiões, perdia um momento ou dois de sua existência e emergia em amor. E odiava e temia esses momentos. Tentara comunicar duas vezes essa inquietude. Mas seus confidentes haviam falado em tons tranquilizadores de seu self quântico interior, que se situa além do ego comum. Ela jamais acreditaria em algo tão vago assim. Mesmo que tivesse algum tipo de self interior, não queria nada com ele. Certo dia, porém, ouviu falar em uma poção recém-descoberta, que desligaria o indivíduo do self quântico, e saiu à procura do indivíduo que inventara a tal poção. Sua poção me permitiria desfrutar o sexo, sem me sentir sentimental sobre o amor? Permitiria, disse o inventor da poção. Eu não consigo suportar a insegurança de confiar nos outros. Prefiro contar com trocas compensatórias e reforços. Sua poção me permitiria viver a vida sem ter que confiar nos outros? Permitiria, respondeu o inventor. Se eu tomar sua poção, poderei relaxar na beleza do oceano sem ter que lidar com os sentimentos do chamado amor universal? Sempre, garantiu o inventor. Então sua poção é justamente o que eu quero, disse ela, agarrando-a sofregamente. Passou-se o tempo, o marido começou a notar uma mudança nela. O comportamento era mais ou menos o mesmo, mas ele não podia, como dizia, sentir as vibrações como antes. Certo dia, ela lhe disse que tomara uma poção para desconectar seu self quântico. Imediatamente, ele procurou o homem que dera a poção à esposa. Queria que ela recuperasse sua criatividade quântica. O homem que fornecera a opção ouviu-o durante algum tempo e em seguida disse: vou lhe contar uma história. Havia um homem que tinha uma dor insuportável em uma das pernas. Os médicos não conseguiam encontrar a cura. Finalmente, decidiram amputá-la. Após longas horas sob anestesia, o paciente acordou e viu o médico fitando-o de modo esquisito. Ainda não se sentindo muito bem, perguntou: e então? Tenho algumas boas e más notícias para você. Em primeiro lugar, a má notícia: nós amputamos a perna errada. O paciente fitou-o sem compreender, mas o médico cuidou logo de tranquilizá-lo. E agora, a boa notícia: a perna ruim não está tão ruim assim. Não há necessidade de amputá-la. Você poderá usá-la. O marido pareceu confuso. O homem que administrara a poção, a esposa continuou. Sua esposa não gostava da incerteza criativa da vida, que acompanha o self quântico, de modo que a expulsou de si. Ela preferiu andar com uma única perna, por assim dizer. Esta é a má notícia para o Senhor. Mas agora a boa: eu tenho remédio para maridos como o Senhor.
posso condicioná-la para adotar o comportamento sentimental que ela deseja. Com o meu treinamento, ela lhe dará chá e simpatia. O marido ficou felicíssimo e assim foi feito. A mulher pareceu ter voltado a ser o que era. Ocasionalmente sussurrava palavrinhas de amor, como fizera antes da poção. Mas o marido, sentimental, continuava sem lhe sentir as vibrações. Em vista disso, voltou ao homem que dera a poção à esposa e lhe ensinara comportamento carinhoso. Mas eu não estou realmente satisfeito apenas com o comportamento. Eu quero alguma coisa inefável. Quero sentir as vibrações, lamentou-se. Ao que o homem respondeu: só há uma coisa a fazer. Posso lhe dar a poção e em seguida treiná-lo como fiz com sua esposa. Uma vez que não havia alternativa, o marido concordou. E o casal viveu feliz para todo o sempre. Ninguém na cidade jamais vira sequer um casal mais carinhoso. Eles foram mesmo escolhidos como membros vitalícios da filial local do Walden II, a primeira vez em que tal honra era concedida. Não se preocupe, essa poção jamais será encontrada. Ainda assim, condicionamento comportamental, cultural, político e social incessante funciona. De fato, como a poção química da parábola, ao agrilhoar o potencial que o Self nos oferece. De modo que a pergunta seguinte é: como podemos assumir a responsabilidade pelo conhecimento emergente de que somos mais do que materialismo, de que somos mais do que o materialismo reconhece? Para onde vamos a partir daqui? Este será o tema da parte 4.